Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. O vídeo de hoje será sobre bestianismo não é gnosticismo. Saiba diferenciar os dois. Para o gnóstico, existem apenas duas entidades, sendo uma inimiga. Existe o Deus menor, que é mau, que na cultura gnóstica é chamado de demiurgo, na cultura zoroastrista ele é chamado de Ahriman e na cultura suméria ele é chamado de Enlil. E existe o Deus maior, que é o bom, que na cultura gnóstica é chamada de Nous, na cultura zoroastrista é chamada de Ahura Mazda e na cultura suméria é chamada de Enki. Para o gnóstico só existe o céu e a terra. Eles chamam de universo espiritual e o outro de universo material, sendo este último criado pelo demiurgo. É importante abrir uma observação aqui, que para o gnóstico não existe diabo, para o gnóstico só existe Deus, sendo dois, né? Um Deus bom, maior, e um Deus menor, que é mau, entendeu? Que no caso seria o demiurgo. Então, trazendo isso para uma cultura cristã, onde só existe um Deus e um só diabo, então no caso, Deus e o diabo, que seria o diabo é do mal e Deus é do bem, mas já na visão gnóstica, ele não consegue ver o diabo, ele chama o diabo justamente de Deus mau ou de Deus menor. Então, o diabo para o cristão, para o gnóstico, eles chamam o diabo de Deus. Então perceba essa diferença, mas é a mesma equivalência. O Deus bom do gnóstico, na cultura cristã, é equivalente a Deus. E o Deus mau do gnóstico, na cultura cristã, é equivalente ao diabo. E como também podemos ler a referência na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo de 3 ao 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Em outras traduções, além de estar escrito o Deus desse século, também fala o Deus desse mundo, como uma referência ao Satanás, né? Ao diabo, como sendo... Também tem outra referência que fala que o mundo jaz do maligno, mas exatamente nessa passagem de 2 Coríntios 4, ele denota a ideia de Satanás como uma espécie de Deus, né? Com D minúsculo, o que se encaixa perfeitamente no que o gnóstico diz a respeito de um Deus mau. No entanto, há uma diferença a se traçar aqui. Por quê? Porque na cultura cristã, Deus criou o céu e a terra, entendendo o céu como lado, o mundo espiritual, e a terra como o mundo material. Então ele criou os dois mundos. E o diabo se apossou da terra, que é de Deus. A terra por si só não é ruim, a matéria por si só não é ruim. O diabo se apossou daquilo que Deus criou e passou a governar ali.
Mas aquilo não foi feito pelo diabo. O diabo não cria nada, ele apenas rouba aquilo que é de Deus. Isso na cultura cristã. Já na cultura gnóstica, ele trata o demiurgo, que é equivalente ao diabo, como sendo um deus menor e que criou o mundo material. Ou seja, ainda que seja um criador menor, ele ainda tem poder para criar alguma coisa. Então, ele já associa a matéria, a terra, como sendo criação desse Deus menor. E já na visão cristã, o diabo não cria nada, ele se apossou de algo que foi criado pelo Criador, porque Deus é só um. E já no gnosticismo são dois, e os dois é de D minúsculo, né? Sendo um maior e outro menor. Então tem que entender essa diferença também. Mas para o bestiano existem 3 entidades, sendo 2 delas inimigas. Existe o diabo, equivalente ao demiurgo, e existe Deus, equivalente ao nous, e existe o outro Deus, que seria um nous fora do nous, uma outra totalidade fora daqui, ou seja, um outro Deus além de Deus. Para o bestiano, existe 2 universos, e cada universo tem seus 2 mundos. Perceba a diferença entre universo e mundo, coisa que o gnóstico misturou para fazer confundir mundo com universo. Nesse universo que estamos, existe o céu e a terra, mundo espiritual e mundo material. E no universo de fora existe o céu e o Éden, outro mundo espiritual e outro mundo material. Perceba que são realidades diferentes, totalidades distintas, cada qual com seu próprio Deus único. Ou seja, existe um universo para cada único Deus. 2 universos, cada universo tem seu único Deus. Quando o Deus do universo de fora entra no universo do outro, ele aqui dentro, ele é chamado de outro Deus, porque aqui nesse universo já tem um Deus, então não precisa de outro, porque esse outro que veio não é dono dessa criação, porque essa criação foi criada pelo Deus daqui, não pelo Deus de fora que entrou de fora para dentro. Esse Deus de fora tem uma criação dele lá fora, mas não aqui dentro. Aqui dentro ele não criou absolutamente nada. Portanto, não pode haver 2 deuses no mesmo universo. Aquele que não é daqui precisa sair e voltar para o lugar de onde veio. E nesse caso, eu não me refiro a Deus de D minúsculo, porque não são deuses, e sim 2 Deus no singular, 2 Deus de D maiúsculo. Só que um é o autor dessa criação, e o outro Deus não é o autor dessa criação. Então, enquanto para o cristão só existe Deus e o diabo, para o bestiano existe o diabo, existe Deus e também existe o outro Deus. Então são 3 entidades, não 2. Então, no caso, o diabo é contra Deus e Deus é contra o outro Deus. Mas o outro Deus é contra Deus e contra o diabo, porque está acima dos 2. Agora, sobre a questão da transcendência, o gnóstico só quer transcender a morte para ir para o céu, mas o bestiano quer transcender Deus para ir para o outro universo. Essa é a principal diferença entre ambos.
porque o gnóstico ele conspira contra a matéria para defender o mundo espiritual. E já o bestiano, ele conspira contra a matéria e contra o espiritual de igual forma, porque ele condena o universo como um todo para defender outro universo fora desse, criada por outro Deus que não é o mesmo Deus que está aqui. Bem, uma coisa, tanto o gnóstico e o bestiano concordam, somos opositores a Jeová. Só que entenda, existem dois tempos. O primeiro tempo é em relação à lei e à graça. O segundo tempo é em relação à ira e o reino. Então são dois tempos, onde Jeová vai atuar duas vezes e Jesus também vai atuar duas vezes. Porque a atuação de Jeová no primeiro tempo foi na lei, e no segundo tempo será no Cristo. E já a atuação de Jesus no primeiro tempo foi como Cristo, e no segundo tempo será como besta. Então, há esses dois lados que tanto Jesus quanto Jeová vão atuar, na sua forma positiva e também na sua forma negativa. Portanto, enquanto o gnóstico foca no passado, em defender Jesus Cristo em oposição a Jeová na lei, o bestiano foca no futuro, em defender Jesus Júnior Besta, que é o anticristo, em oposição a Jeová Cristo II. O bestianismo entende que existe o diabo, Deus e o outro Deus, três entidades, não somente duas, cada qual é regente de seu domínio. O diabo rege o mundo, Deus rege o universo, o outro Deus rege o outro universo, fora desse que estamos. Entende que o diabo contra Deus é falsa oposição, porque os dois são um, dois lados da mesma moeda, cauda e cabeça da mesma serpente. Mas Deus e contra o outro Deus é a verdadeira oposição, porque é uma luta entre dois Deus de universos diferentes. É o pé contra a serpente, o pé que esmaga a cabeça e esmaga a cauda da serpente. Portanto, o gnóstico condena apenas a matéria e o mal, defende o espiritual e o bem. Já o bestiano condena céu e terra, o universo como um todo, não apenas um dos dois mundos, porque nós enxergamos que Deus seja uma versão mais ampliada do diabo. Portanto, existe duas prisões, ou seja, duas matrix, uma dentro da outra. A primeira prisão se chama prisão. A segunda prisão se chama falsa liberdade. E muitos confundem ela com liberdade, porque para elas só existe uma única prisão. Na visão gnóstica, Jesus se refere à pessoa humana e Cristo se refere a uma essência crística que se manifesta em cada pessoa que a desperta. No caso, Buda foi um Cristo, Krishna foi um Cristo, Jesus foi um Cristo, e haverão outros Cristos por vir. No caso, ser Cristo equivale dizer ser uma pessoa desperta ou que alcançou a iluminação espiritual.
Isso é na visão gnóstica. Mas já na visão bestiana, Jesus é o Espírito de Deus que se encarnou no corpo físico ao qual chamamos de Cristo. Só existe um Cristo e não vários Cristos, porque se refere ao corpo humano de Deus, concebido sem sexo, diferente dos outros corpos que são concebidos através da união entre homem e mulher. Qual a diferença de Cristo para os outros corpos humanos? Nenhum, exceto pelo modo como foi gerado e também pelo fato de só o Espírito de Deus poder habitar dentro dele. Por isso se fala que Cristo é o corpo humano de Deus, para se saber que é Deus que está ali dentro. Mas, infelizmente, algumas pessoas não conseguem conceber a ideia de um Criador encarnado. Mas para Deus, nada é impossível. Se você não pode acreditar nisso, então isso é uma limitação sua, não dele. Percebe a diferença? Para o gnóstico, Jesus é a pessoa física e Cristo é uma essência ou estado espiritual de alguém desperto. Enquanto que, para o bestiano, Jesus é o Espírito de Deus e Cristo é a pessoa física, o corpo no qual ele utilizou para andar entre nós na terra. Os gnósticos ignoram a divindade de Jesus, enquanto que os bestianos afirmam que Jesus é Deus. Os gnósticos ignoram a encarnação de Deus. Já os bestianos afirmam que Deus veio à Terra em forma humana. Os gnósticos se baseiam nos apócrifos, enquanto que os bestianos se baseiam na Bíblia. Os gnósticos enxergam em Jesus como um salvador simbólico que veio trazer a gnose, lucidez espiritual, o conhecimento sagrado, com o intuito voltado para a iluminação, enquanto que os bestianos enxergam em Jesus como um salvador literal que veio expiar os pecados na cruz, derramar seu sangue em preço de resgate, com o intuito voltado para a salvação. Bom, com relação às Escrituras, eu não tenho nada que reclamar, porque se a igreja teve o discernimento de separar aquilo que é de Deus e aquilo que é considerado heresia, que eu não vou pôr junto para formar a Bíblia, então é porque elas foram guiadas pelo Espírito de Deus, para saber separar o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Só que aí o gnóstico fica nessa rixa com a igreja para dizer: excluiu os apócrifos do lado de fora, não pôs junto com a Bíblia. Aí, a verdade que eles querem esconder de vocês para manipular a massa. Entendeu? Então, só porque foi rejeitado já acha que, rejeitou, é porque é a verdade que eles querem esconder da maioria. E pensa, se colocasse todos os livros que tiverem referentes a isso num único livro, pensa em quão contraditório ia ser. Aí você pega um exemplo, Evangelho segundo Maria Madalena, Evangelho segundo a Pedro, Evangelho segundo a Matias. Aí a pessoa vai ler o Evangelho segundo Mateus, vai encontrar atrito, vai encontrar contradição. E uma das regras da Bíblia é ela ser harmônica, ou seja, uma escritura, um livro não pode contradizer o outro. Eles têm que se comunicar entre si, eles têm que se interligar. Eles não podem se contradizer. Está escrito uma coisa em um e em outro livro, em outra escritura, está escrito outra coisa diferente que se contradiz. A Bíblia tem que ser harmônica.
por inteiro, entendeu? Então por isso teve que deixar o apócrifo, porque já tinha coisa ali que já não tinha nada a ver com o contexto ali. Aí imagina isso daí tudo misturado. Aí a pessoa lê ali Piscis Sofia. Oxe, onde que está escrito Sofia no Antigo Testamento? Aí descontextualiza tudo, entendeu? Então tem que pôr de um jeito harmônico que traga algum sentido ali. A partir do momento que o sentido mudou, que a direção é outra, já não pode estar mais junto, que aí vai se contradizer. E aquilo que eu falei, que a principal diferença que difere o bestiano do gnóstico é que eles só conseguem ver Jeová referente ao Antigo Testamento, referente à lei. É só isso. Para eles, Jeová é só aquilo. Já o bestiano, que tem uma visão mais ampla de tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer, que é o segundo tempo, ele já não tem essa visão futurista. Eles não sabem o que vai vir no futuro. Então, nós bestianos já conseguimos prever a próxima manifestação de Jeová, que será como Cristo. Só que olha que engraçado. Esses caras gnósticos são contra Jeová no passado, mas eles vão ser a favor de Jeová no futuro, porque eles não vão dar como Jeová. Esse Cristo que está para vir agora, para descer do céu, para eles não é Jeová, para eles é Jesus, quando na verdade é Jeová. E aí quem vai ser o demiurgo da história? Quem que vai ser o vilão? Jesus Júnior besta, o anticristo. Ou seja, quando Jesus voltar como besta, os caras vão pensar que ele é agente do demiurgo, quando na verdade o demiurgo é o Cristo que eles estão defendendo, esse novo Cristo aí que está para descer do céu, que vai vir para despertar toda a humanidade, entendeu? E aí que o pessoal vai entender o motivo pelo qual teve essa dormência o tempo todo para impedir as pessoas de despertarem, entendeu? Por quê? Porque se estamos no universo de Lúcifer, ter comunhão com esse universo, com esse mundo e com que tudo que nele há é conexão direta com Lúcifer, entendeu? Agora, se eu entendo que existe outro Deus além dele, eu saio desse universo dele e já não tenho mais parte com isso, com nada daqui, com nada, nem com céu, nem com terra, nem com matéria, nem com espírito, com absolutamente nada, entendeu? Então tem que haver essa desconexão, entendendo o quê? Que existe um outro lugar e que existe um outro Deus aí e que esse é o verdadeiro, não esse que está aqui. Tem que sair daqui para ir para lá. Então, resumindo aqui para ficar melhor, na linguagem deles, né? Claro, que Jeová, enquanto Enlil, nós somos contra, os gnósticos é contra. Jeová Enlil, eles são contra. Agora, quando Jeová retornar como Enki, aí eles vão defender, aí eles são totalmente a favor, porque quem vai ser o Enlil agora vai ser Jesus. Então aí mete pau no Enlil, porque para eles não teve essa troca, né? Que um passou para o outro e o outro veio para cá, entendeu? Para eles, quem foi Enlil no começo vai ser Enlil até o fim, e quem foi Enki no começo vai ser Enki até o fim. E, tipo, se não perceber essa troca de espírito, essa mudança de polaridade, aí vai pensar que Enlil sempre foi o mesmo Enlil de sempre, e que o próximo aí que se manifestar, vir com uma manifestação demiúrgica, esse daí sempre foi o demiurgo que tentou nos impedir o tempo todo. O que eu quero dizer, usando outro sentido figurado para ficar ainda mais claro. No primeiro tempo, cordeiro vestido de cordeiro, lobo em pele de lobo, certo? Cordeiro em pele de cordeiro, lobo em pele de lobo. No segundo tempo, haverá uma inversão. Aí vai ser cordeiro em pele de lobo e o lobo em pele de cordeiro. Quem vocês acham que eles vão defender agora no segundo tempo? O cordeiro, pensando que é o mesmo cordeiro do primeiro tempo, quando na verdade é o lobo disfarçado de cordeiro. E aí o cordeiro que antes estava em pele de cordeiro, no segundo tempo vai estar em pele de lobo. Ou seja, o que antes foi visto como bom, né? Agora vai ser visto como vilão, né? Como inimigo. Então, para você ver como as coisas mudam de um primeiro tempo para o outro. E por fim, outro problema que é muito recorrente nesse meio espiritualista, né? É que, tipo, eles não conseguem ver Cristo como um ser encarnado e se vê é um homem comum apenas, dotado de superpoderes, enfim, mas não conseguem ver nele uma divindade, não conseguem ver nele como Deus, apenas como alguém que foi usado por Deus, ou que era dotado de algum dom especial, alguns poderes, atributos divinos, mas não era Deus. Então já começa por aí, não reconhecer a divindade de Cristo e não reconhecer que Jesus é Deus.
E o outro ponto é a questão da ressurreição mesmo. Porque, tipo, aí fala, morreu na carne, mas ressuscitou no espírito. Isso daí acaba com a fé judaico-cristã bestiana. Por quê? Porque a nossa fé é que, tipo, Cristo ressuscitou em carne, carne e osso. Voltou à vida no corpo, entendeu? Então não tem essa de morreu no corpo, o corpo não volta depois da morte, ele voltou no espírito para dizer que comprovou a existência da vida após a morte. Ressuscitou em espírito. Não existe ressuscitar em espírito. Existe desencarnar, o espírito sair do corpo. Agora, isso daí não tem nada de novidade, isso daí acontece com todo mundo, entendeu? O que ele fez não seria nada demais. Agora, ressuscitar no corpo, voltar à vida no mesmo corpo que morreu, isso nenhuma pessoa na Terra fez. Não tenha uma pessoa no mundo que tenha morrido e voltado dos mortos em vida, entendeu? Ninguém que morre volta à vida depois. Cristo fez isso, então esse é o diferencial. Por isso a ressurreição é exclusiva de Cristo, porque só ele conseguiu tal feito. Ressurreição em carne, não em espírito. Outra diferença que podemos levantar entre o gnóstico e o cristão é que o gnóstico ele relativiza Cristo, uma vez que pode existir várias pessoas podem ser Cristo, enquanto que na visão cristã é mais o Cristo é absolutizado, porque Cristo só pode ser uma só pessoa. Para o gnóstico, várias pessoas podem ser Cristo, relativiza. E já o cristão, somente uma pessoa pode ser Cristo, absolutiza. Então, vemos que há uma diferença grande entre os dois também por isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.